Vamos fazer o seguinte, vamos percorrer essa linha do tempo dessa relação do Brasil com os Estados Unidos, que começa a piorar depois das articulações de Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Paulo Figueiredo nos Estados Unidos contra o Brasil. Então, o marco desse processo, a gente escolheu começar o marco desse processo lá em março, exatamente quando o deputado Eduardo Bolsonaro resolve viajar para os Estados Unidos. Ele pede licença da Câmara dos Deputados e viaja para os Estados Unidos com essa missão autoimposta, né, de ir articular com o governo Trump para tentar, de alguma forma, pressionar o Brasil para tirar o pai da cadeia. Vamos direto para 9 de julho, houve muita coisa desde então, o próprio dia da libertação no dia 2, mas o que importa para o Brasil, dia 9 de julho, o anúncio do tarifaço contra o Brasil, aquela carta em que Trump, a Mariana acabou de nos lembrar aqui, em que Trump fala da caça às bruxas no Brasil, cita nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro e impõe tarifas de 50% ao Brasil. Quer dizer, os Estados Unidos já tinham imposto 10%, vieram mais 40%, o Brasil passa então a ser o único país do mundo com essa sanção, com essa configuração na nova relação comercial que Trump impôs ao mundo inteiro. No dia 30 de julho, ou seja, 20 dias depois, é que chega a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Aqui, importante, gente, porque essa já era uma expectativa de que isso fosse acontecer. Demorou para acontecer porque havia uma resistência do próprio Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que é quem faz a aplicação dessa lei, porque não conseguia encontrar nem motivação jurídica para fazer essa sanção contra Alexandre de Moraes. A gente ouviu agora da Mariana Janjacmo o perfil das pessoas que são colocadas nessa lei. São ditadores, são genocidas, são pessoas e países e dirigentes de países que violam direitos humanos claramente. Dia 6 de agosto, a tarifa entra em vigor. No dia 18 de agosto, aqui um ponto importante, gente, porque no dia 18 de agosto o ministro Flávio Dino decide que as leis estrangeiras não valem no Brasil e aqui gerou um estresse danado, porque a lei Magnitsky, quando ela se impõe ao ministro Alexandre de Moraes, ele fica proibido de ter qualquer relação bancária, financeira ou econômica com os Estados Unidos. E isso poderia acabar virando sanção também contra os bancos brasileiros, ou os bancos que o ministro tem a conta e que tenham operações nos Estados Unidos. Então, houve toda uma operação do Itamaraty, dos bancos, daqui do Brasil, lá de fora, para tentar, de alguma forma, entender como proteger as instituições brasileiras dessas sanções. Então, vem a decisão do ministro Flávio Dino, gera mais uma tensão nessa relação com os Estados Unidos, um receio de que isso pudesse respingar nos bancos brasileiros. Aí, muito tempo passa, porque entre 18 de agosto e 23 de setembro, um pouquinho mais de um mês, minha gente, mas pareceram 3 anos, finalmente no dia 23 de setembro, Lula e Trump se encontram nos bastidores da Assembleia Geral da ONU e rola aquela química que Donald Trump disse que teve com Lula assim que eles se encontraram. Vamos voltar aqui para a gente, a partir de 23 de setembro, aí tudo começa a mudar. Vamos dar uma olhada aqui a partir de 23 de setembro, vamos direto para 6 de outubro, logo depois. A primeira ligação entre Lula e Trump. Aqui as coisas começam a mudar para o Brasil. Quer dizer, já naquela fala de Trump, em que ele disse que gostou do Lula, que teve química com ele e tal, essa ligação começa a mudar. O próprio presidente Lula diz que ficou surpreso da forma com que eles conseguiram se relacionar. No dia 26 de outubro, Lula e Trump se encontram na Malásia. E o Brasil sempre colocou, desde que começou a ter essa relação direta entre Lula e Trump, porque antes houve várias tentativas do Itamaraty, do Ministério da Indústria e Comércio, para essa relação tentar, de alguma forma, convencer os Estados Unidos a retirarem as tarifas do Brasil. Então, quando Lula e Trump começam a se encontrar, outras coisas começam a acontecer. Mauro Vieira se encontra com Marco Rubio, algumas reuniões são marcadas.
tarifas. Até que no dia 20 de novembro, os Estados Unidos finalmente retiram as tarifas de 40% do Brasil. Dia 2 de dezembro, a segunda ligação entre Lula e Trump, e aqui Lula fala basicamente de duas coisas importantes. A primeira delas, retire as sanções contra o Brasil e estou preocupado com o que está acontecendo na Venezuela. Dia 10 de dezembro, a Câmara aprova o PL da dosimetria, que foi essa justificativa dada na apuração da Mariana Janjá, como a gente já vai entender o desdobramento político disso com os nossos analistas. E, finalmente, no dia 12 de dezembro, hoje, sexta-feira, eles anunciam, como disse a Mariana, sem alarde, né? Eles anunciam, então, a retirada das sanções.